pessoal, estamos aqui em mais um Café com Mané e hoje um Café com Mané especial, né? Claro que todo café com Mané é especial, mas esse mais ainda, porque nós estamos recebendo um amigo, o secretário de Florianópolis, que para a gente está tendo, eu digo o setor náutico nesse momento, mas o setor também do turismo, também da tecnologia, está tendo papel fundamental, principalmente para que o processo da sonhada e desejada Marina da Beira-Mar Norte saia de fato do papel depois de muitos anos. Juliano, seja bem-vindo ao nosso Café com Mané, obrigado por ter vindo. Meu amigo, o prazer é meu. Prazer também estar aqui Nada com a melhor gente. do que ter amigo, né? Para falar bem da gente. E aqui no Café com Mané, a gente, primeiro, antes de começar, a gente brinda com café. Opa, maravilha. Nada melhor do que um bom papo com um bom café, né? Com certeza. Juliano, primeiro, antes de a gente entrar no papo da política e da secretaria e de tudo mais, vou falar de onde é que o Juliano veio, como é que o Juliano caiu dentro dessa secretaria. Foi um alinhamento de lua mesmo, como a gente estava conversando ainda há pouco, né? Na realidade, a minha origem, mano, ela é uma origem técnica. Eu sou analista de sistemas por formação. Olha. Eu tenho uma empresa de tecnologia há 23 anos já na área de sistemas. E eu tive a oportunidade durante muitos anos, durante 16 anos da minha vida, desde 2000 até 2016, fazer parte da associação comercial. Da CIF. E nos últimos 6 anos, de 2010 a 2016, eu tive a felicidade também de ser o vice-presidente da casa. Né? Olha. Em 2016, durante o processo ali de campanha eleitoral, nós tivemos a oportunidade de receber todos os candidatos, inclusive o Jean, né, o Jean Loureiro. E naquela oportunidade, a CIF entregou uma carta, um protocolo com algumas ações que a prefeitura poderia executar, e uma delas seria a consolidação de 4 secretarias, que a qual eu estou à frente desde então, que era a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Pesca, Maricultura e Agricultura e a Secretaria de Inovação. A junção de todas essas secretarias. Exatamente, uma junção de todas elas. O que aconteceu é que o Jean efetivamente ganhou a eleição, e no final de dezembro de 2016 para 2017, ele fez uma ligação para a associação e falou assim, olha, a secretaria é de vocês, vocês indicam quem vocês acharem. Olha. E aí houve uma correria, foi logo depois do Natal, e a gente tinha uma semana para descobrir quem, né, para ver quem é que poderia assumir a pasta, e quando você assume uma pasta dessa, você bem sabe que foi presidente da Santur, a gente abre mão de uma série de coisas na nossa vida, né? Tanto empresarialmente quanto pessoalmente, a questão familiar. E houve algumas reuniões na associação, haviam vários nomes que poderiam assumir com a mesma intensidade, e aconteceu que caiu no colo, né? Então, não era o desejo, então? Não, eu jamais imaginava uma situação como essa. Se me perguntassem em outubro de 2016 o que ia acontecer comigo, eu ia apostar em todas as fichas, menos nisso. Olha só. E aconteceu, aí o grupo lá da entidade achou por bem fazer a minha indicação. Eu, num primeiro momento, um pouco resistente, né, porque nunca trabalhei na área política, na área pública, e conhecia muito pouco, para não dizer nada, né, mas muito pouco. Sabia que a questão de adaptação seria uma questão muito difícil para a gente poder tocar as coisas. E aí, felizmente ou infelizmente, nós pegamos uma prefeitura completamente falida, né? O que, num lado, foi positivo, porque deu chance de a gente conhecer a máquina, conhecer um pouco melhor a máquina pública, antes de a gente começar a desenvolver os projetos. Até mais rápido, né? Até mais rápido. Então, foi ruim para a cidade, obviamente, né? Mas do ponto de vista aí particular, teve esse lado positivo que deu tempo de a gente poder assimilar as questões da municipalidade. E aí, a partir daquilo ali, a gente começou a desenvolver o trabalho, né? Eu acho que entendo que a gente tem feito um trabalho dentro da medida do possível, e também tu conhece bem as dificuldades dos órgãos públicos. Dentro da medida do possível, acho que a gente vem concretizando um trabalho bacana,
confesso para ti que é uma secretaria muito densa. Eu brinco lá que a gente lida desde berbigão até nanotecnologia. Olha só, é verdade. Então são vários assuntos muito diferentes. Às vezes quando alguém entra na minha sala, eu falo assim, cara, deixa eu apertar o botão do reset aqui para Mudar totalmente. eu mudar a minha mentalidade aqui. Mas é uma jornada muito interessante, é um prazer poder ter oportunidade de fazer políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, né? E eu estou tendo essa oportunidade e é muito bacana, assim, acho que é uma experiência que todo cidadão, a gente estava comentando a gente estava anteriormente, falando sobre isso. Acho que todo mundo deve ter essa experiência dia na deveria ter vida. essa experiência na vida para entender um pouco de como é que funciona essa questão pública, né? Porque muita gente faz, às vezes, alguma menção errônea sobre essa atividade, e quando a gente realmente mergulha em órgãos públicos, a gente começa a entender que as burocracias existem para evitar realmente que as pessoas do mal possam realmente desenvolver, não fazem políticas públicas de qualidade. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu dei uma resumida. Uma boa resumida, mas eu brinco entre os amigos assim que foi um alinhamento de lua, né? Não tem outra explicação. Mas estamos aí, acho que a gente ainda tem muitos projetos bons para executar nessa gestão que se finda em dezembro de 2024. E eu gostaria muito, tem muita coisa sendo gestada nesse momento e eu gostaria muito de finalizá-las. Uma delas é o próprio Parque Urbano, né, que você conhece tão bem ou melhor do que eu, né, todo esse processo que a gente vem vivenciando aí. E tu pegasse esse processo, vamos dizer assim, esse é um dos processos que tu botasse de fato embaixo do braço e dissesse, vamos dar prioridade nisso. E nisso a conversa, o quão foi importante a continuação de um bom processo, né? Esse processo começou no antigo governo, né? E o governo do Jean viu que era um processo não político, mas um processo técnico para a cidade, né? Para o crescimento da cidade, e ele foi dado continuidade, e tu fosse a peça fundamental, vamos dizer assim, para botar isso embaixo do braço e trabalhar em todas as esferas, que a gente sabe que é algo, principalmente em Florianópolis, algo muito complicado e sensível de se lidar, né? Mas que está tendo pelo menos até então, um bom encaminhamento, e principalmente, né, Juliano, as pessoas começando a entender o que de fato é esse produto, né? O que esse produto traz de fato de benefício para a cidade, né? Em 2017, quando eu assumi a secretaria, o prefeito Jean me chamou na sala dele, eu nunca vou me esquecer dessa ocasião, e ele comentou comigo, pô, Juliano, nós temos um projeto que é o projeto do Parque Urbano, e ele falou exatamente isso que tu falou, né? Pô, ele é um projeto muito técnico, né? Ele é um projeto que tem pouca política envolvida, e eu gostaria muito que tu pegasse ele, botasse debaixo do braço e tocasse. Quando eu voltei para a secretaria e eu comecei a tirar as planilhas e os projetos para dar uma olhada, eu tive uma percepção, Mané, assim, que se eu não desse 3 passos para trás e recomeçasse aquele processo, a gente não teria o êxito que a gente está tendo nesse momento, né? Então a gente refez alguns estudos, refez algumas planilhas, principalmente na questão de estudo de viabilidade técnica e econômica, econômica financeira, que é o EVTEC, e a gente deu realmente alguns passos para trás para poder andar da forma adequada. Confesso para ti, assim, ó, que eu não imaginava que ia ser tão difícil, né? Tão difícil. Então, cada etapa... Em que sentido? Em todos os sentidos que tu pode imaginar. Assim, ó, os órgãos reguladores, quando você pega o Ministério Público, você pega um Tribunal de Contas, você pega um Instituto do Meio Ambiente, e as pessoas às vezes criticam, porque é muito demorado e tal. Na realidade, todo mundo se protege um pouco, né? Porque quando você coloca a sua assinatura ali, você está atestando, né? Claro. Tanto atestando ambientalmente, quanto atestando a viabilidade econômica, para saber se não está havendo uma exploração excessiva. Tudo isso a gente entende, mas eu acho que o medo das pessoas, ele chegou num nível no Brasil que isso acaba prejudicando às vezes o desenrolar das etapas, né? Então a gente tentou construir da melhor forma possível, e a minha preocupação no começo era construir uma base muito sólida.
para que, independente de qualquer intempestividade que pudesse acontecer, a gente tivesse uma base que conseguisse suportar um peso em algum momento, em alguma etapa desse processo. E eu acho que a gente vem conseguindo construir isso com uma certa positividade, assim, né? Porque a gente teve momentos ali de realmente, pô, o negócio deu uma travadinha, mas a gente vai construindo, conversando com as pessoas, tal, de modo que a gente chegasse nesse momento agora, né, na iminência de sair um licenciamento ambiental prévio, Uhum. que nos dá essa segurança jurídica que todos os empreendedores que vêm para Floripa, eles pedem. Sim. Pô, Juliano, a gente quer muito investir, mas a gente tem uma certa insegurança. E eu acho que essa caminhada, por mais longa que ela tenha sido, ela foi feita de um jeito técnico, permitindo com que a gente tivesse essa segurança para poder tocar, né? E só a Marina, nesses 6 anos, a gente poderia escrever um livro. É verdade. Né? Eu me lembro que quando chegou ali na etapa do Tribunal de Contas, eu tive uma conversa muito forte com o prefeito. Disse, prefeito, agora eu preciso de ajuda. Né? Sozinho eu não consigo, porque ali o Tribunal de Contas, apesar de ser um órgão muito técnico, você tem um pouco de política, e ele contribuiu muito, né? Me lembro que a gente ficou 2 dias e meio inteiros dentro do Tribunal de Contas. Olha. Indo em cada gabinete, explicando o movimento que a gente estava fazendo. A gente deve ter conversado só naquele momento com mais de 60 pessoas, né? Para sensibilizar os conselheiros para, na hora da votação, votar a favor, e acho isso ok. Eles tinham que ter essa percepção e ter conhecimento do projeto que a gente estava tentando apresentar, até para que todos os esclarecimentos fossem dados, para que a gente pudesse ter uma... Até porque esses processos que não são corriqueiros, né, como o caso de uma marina, as pessoas que vão analisar, como tu disseste, botar a sua assinatura, elas precisam ter também um entendimento do que isso significa, do que isso é e como funciona, né? Com esse processo, ter vencedor do certame, um empresário que já tem marina, um empresário que querendo ou não, já do setor também, né, não só do setor náutico, mas também da construção. E que adora o mar. E que adora muito, adora muito o mar, que ele sempre fala quando nós nos encontramos. Isso ajudou no processo, porque, querendo ou não, ele sabe, já tem marina, sabe os caminhos a seguir ambientalmente para ter uma marina sustentável, né? Eu acho que quando a JL venceu o certame, nos deu uma tranquilidade. Porque assim que ela ganhou, ninguém conhecia a JL, ninguém sabia de onde é que ela vinha, né? E nós fomos ao mercado, conversamos com algumas pessoas que lidam com marinas, e o primeiro retorno que a gente teve foi extremamente positivo, que a gente estaria em boas mãos, principalmente quanto à condição financeira da empresa, né? Que é uma empresa que tem capital, que tem potencial, que conhece o negócio, principalmente. E aí, claro que o recheio, né, o moranguinho lá, foi o fato do empreendedor amar o mar, né? Uhum. Então isso traz uma certa tranquilidade para quem está do lado de cá, batalhando para que burocraticamente se viabilize as coisas, né? Então acho que é mais ou menos nesse sentido. Marina da Beira-Mar, parque urbano, saindo, acontecendo. Tu acreditas também que é o pontapé inicial para muitos outros, não só marinas, mas muitos outros processos começarem a sair do papel, como por exemplo os cruzeiros voltarem para Florianópolis? Eu sempre faço uma reflexão na prefeitura, Mané, que é o seguinte: o cara que pegar qualquer turista que veio nos visitar 10 anos atrás, ele volta na cidade agora. Ele já consegue ver um aeroporto novo, ele já consegue ver uma ponte sino-luz restaurada, ele já consegue ver um engordamento de uma praia, ele consegue perceber que a cidade mudou. E eu acho que é tarefa do executivo municipal proporcionar que novos equipamentos sejam construídos na cidade. Eu acho que essa é a principal ideia. Tem recurso? Nós não temos recurso. Então nós temos efetivamente que trabalhar com parcerias público-privadas. E eu sempre que eu dou uma entrevista, eu sempre reforço essa questão. O Parque Marina Urbana Beira-Mar Norte, ele não tem zero investimento da prefeitura. Exatamente. Zero investimento. Quando que a prefeitura poderia construir um parque de 138 mil metros quadrados, parque público,
onde as pessoas vão poder ir à vontade, brincar, se divertir e explorar questões com os pets, com os seus filhos, não teria condições, né? É um investimento muito alto para a gente poder ter esse retorno. Então, quando a gente faz uma parceria público-privada e traz, por exemplo, um aeroporto dessa monta que a gente tem hoje, que é considerado o melhor aeroporto do país, daqui a pouco a gente consegue efetivamente conseguir construir a marina. Essas coisas vão dando para a cidade o dinheiro privado ele não é tão ruim assim. Ele gera riqueza, ele gera oportunidades, ele atrai novos turistas. E eu acho que a cidade tem que caminhar para isso. Daqui a pouco eu não estarei mais como secretário, mas eu acho que a sementinha que eu gostaria de deixar é essa, né? Que novos equipamentos com qualidade atraem novos dinheiros, geram desenvolvimento econômico, geram emprego, geram novas oportunidades. E eu acho que a cidade vive disso, né? A cidade não pode se estagnar. É natural que a cidade cresça, é natural que a cidade caminhe. A gente só tem que caminhar ela com cuidado, com toda a segurança possível para que a gente deixe a cidade boa para o morador, porque se ela for boa para o morador, ela vai ser boa para o turista, né? Então, talvez de tudo, assim, toda síntese, é isso que a gente tenta trabalhar para que a cidade se desenvolva da maneira correta. A cidade cresceu muito, explodiu. É o Vale do Silício, né? A Ilha do Silício. A Ilha do Silício, em questão de tecnologia. Hoje a tecnologia acaba gerando e colocando à nossa frente números. O turismo nós já não temos isso, né? Mas sabemos também o quanto ele é importante, ainda mais para uma cidade que nem Florianópolis. Esse viés turismo e tecnologia, tudo dentro hoje de uma pasta, né? Agregada dentro dessa pasta. Como é que é a tua visão com relação à separação dessas pastas, que hoje trabalham muito a economia de Florianópolis, e como é esse desafio de separados e juntar essas duas? Eu sou da linha de pensamento que não existe nada separado, né? Tudo caminha junto. E eu acho que nessas questões, principalmente de turismo e tecnologia, anda muito junto. É só você perceber o que aconteceu semana passada com o RD Summit. Nós tivemos 14 mil pessoas na cidade, atraídas para um evento de inovação e tecnologia, mas usufruindo de todas as belezas naturais da cidade. Então essas coisas caminham muito juntas, né? E a gente teve a felicidade, eu tenho 2 superintendentes maravilhosos, que é o Vini De Luca na parte de turismo e o Marcos Littblau na área de inovação, e a gente conversa todos os dias e a gente tenta potencializar esses eventos, né? Se tem um evento de turismo, a gente potencializa para a inovação. Hoje, para quem não sabe, a gente tem uma rota da inovação na cidade. Olha só. Né? E muita gente não sabe, muita gente vem conhecer a rota da inovação. Muitos prefeitos vêm conhecer, muitos deputados estaduais, federais, até senador a gente já recebeu aqui. Então, essas coisas que às vezes as pessoas não têm muito essa percepção, acontecem de fato na cidade. Então as coisas caminham muito juntas, assim. Hoje eu não consigo fazer de fato essa separação. É claro que quando a gente vai para um evento, e não vou ensinar o padre a rezar a missa, mas quando a gente tenta promover a cidade, é claro que a gente tenta promover a cidade do ponto de vista turístico, né? Sim. Mostrar as belezas naturais, mostrar o que a gente tem de melhor em termos de gastronomia. Pô, nós somos cidade criativa UNESCO, né? Quantas cidades no mundo têm essa chancela? Então a gente sempre, na medida do possível, tenta explorar essas potencialidades da cidade para que atraia, né, um mercado consumidor que vai deixar o recurso aqui, né? Então eu não vejo muito, em tese, eu não vejo muito essa diferenciação, não. Estamos chegando na temporada, depois de tudo que passamos com relação à pandemia e tudo mais. Como é que está Floripa para essa temporada aí que diz que vai ser a melhor temporada de todas? O prefeito Topázio vem nos puxando bastante, né? Porque a gente tem que realmente deixar a cidade pronta para receber. Nós temos um número aí meio cabalístico de um incremento de 18% referente ao verão de 2020, que foi o último verão antes da pandemia. Nós temos informações que os argentinos retornarão a frequentar a cidade de modo mais intensivo. Nós teremos proporcionalmente falando, nós teremos um acréscimo de chilenos muito grandes,
não no mesmo volume dos argentinos, mas proporcionalmente um crescimento muito grande. Isso muito em virtude dos novos voos que nós temos agora com o aeroporto novo, né? Nós temos estamos operando com 4 aeroportos na Argentina e outros 3, Chile, Paraguai e Colômbia. E no verão a quantidade de voos serão maiores, né? E aí você tem uma regularidade maior. O que nos leva a acreditar que o público, e como o câmbio ainda está um pouco alto, o que nos leva a acreditar que o público que ia para Estados Unidos, que ia para a Europa, está preferindo ficar mais perto. Além do que o brasileiro também está conhecendo mais o Brasil nesse momento. Com certeza absoluta, né? E aí isso a gente tem vários números lá que, principalmente centro do país e região sudeste, é uma coisa maluca, né? Então a gente tende a ter um verão muito movimentado, muito mesmo. A gente está se preparando de todas as formas para poder acolher bem esse pessoal, mas vamos ter uma temporada com fortes emoções aí. E temos outros engordamentos de praia antes da temporada ou depois da temporada? Não, Esse projeto já tem bastante. Nós assinamos o engordamento da Praia dos Ingleses. Olha. Né? O engordamento, se não me engano, são 3 quilômetros de praia. Começamos agora, a draga já tá em deslocamento. E até o final de dezembro a gente tem 85% da Praia dos Ingleses concluído. Com um prazo final até dia 8 de janeiro. Começa do lado de Santinho? Não, ele começa da região central, onde a gente tem a maior concentração de turistas, e ela se desloca para o sul, para a praia Ponta Sul. Né? A gente sabe que lá perto das dunas a utilização de turistas já é menor. Então fica mais concentrado. A gente imagina que no final de novembro, início de dezembro, essa concentração maior já vai estar atendida com engordamento. E quais são os outros projetos? Tem Jurerê? Jurerê é a próxima a ser executada no ano que vem. No ano que vem já sai também. No ano que vem, provavelmente, Jurerê já vai acontecer. Esse processo todo de engordamento de praia, com mais espaço de área para o turista, para o banhista, na tua visão, voltando gastronomia, voltando setor náutico, está faltando, além da Marina da Beira-Mar, novos pontos também de trapiches, por exemplo, para orlas gastronômicas, como Santo Antônio, como Coqueiros e tudo mais? Tu acha que isso vem no decorrer desses processos todos? Eu acho que sim, eu acho que tudo agrega. Que a cidade vai estar mais madura. Eu acho que tudo agrega, né? Quando a gente fala de um aeroporto com dinheiro privado, quando a gente fala de uma marina, com um parque urbano com marina, também com dinheiro privado, essas coisas vão acontecendo, as pessoas vão acabando com aquela ideia de que o dinheiro que vem de órgão privado, ele é um dinheiro que não deve, né, acontecer aqui na cidade. E, por exemplo, eu particularmente acho que a cidade deveria ter um receptivo para transatlântico, né? Mas essas coisas não acontecem do dia para a noite, elas são consequência de pequenas outras ações que vão acontecendo na cidade e que vão fazendo com que as pessoas aos poucos vão mudando de ideia. E até porque eu tenho que pensar no que tu falasse lá atrás da Marina da Beira-Mar. A segurança jurídica, né, para o empresário também investir numa retroárea para receber os cruzeiros, isso tem que existir. Hoje nós já temos, foi feito em 2018, recebemos o navio da MSC Cruzeiros em 2018, fizemos 2 pontos para onde o navio aportar, um em Jurerê e um em Canas Vieiras, Ponta das Canas. Então esses pontos já estão consagrados e existem. Mas a retroárea, que é do município, ela tem que acontecer. Mas para isso a segurança jurídica, me lembro que teve empresários, inclusive, querendo fazer isso em Jurerê. Nós deram uma recuada até por causa de tudo isso. Né? Não é simples esse movimento, né? E para quem conhece Florianópolis, por mais que ela seja uma ilha, mas metade dela está voltada para a Bahia, então é inviável. A outra metade são poucos os pontos que comportam a recepção de um transatlântico como esse. Então, quando você vai mexer nessas áreas que são mais conurbadas ali, você sempre tem uma reação da comunidade que não é, talvez, uma das melhores. Mas, isso, de novo, se constrói com conversa, se constrói mostrando que tem benefícios, que gera emprego, vai gerar novas oportunidades. Tudo é uma construção. É uma maturidade que a cidade vai construindo à medida que o tempo vai passando. Juliano, estamos chegando a dezembro. A prefeitura aí tem mais 2 anos de gestão. Tem mais 2 anos de gestão.
mudou, Jean saiu para ser candidato, assumiu o vice Topázio, que está aí hoje na gestão. O que a gente pode esperar dessa nova gestão da prefeitura, não é? Que querendo ou não é uma nova gestão, né? Da prefeitura para esses 2 anos aí para frente? Tem muitos amigos que me perguntam assim, da maneira, pô, como é que é o estar junto com o prefeito, como é que os dois lidam com as situações? E eu sempre falo assim, ó, são tanto o Jean quanto o Topázio são dois caras excepcionalmente acima da média, em termos de inteligência, de intelectual, só que são inteligências diferentes, né? Como a minha inteligência é diferente da tua inteligência, enfim. Mas são dois caras muito acima da média, muito acima da média. O Jean tem um traquejo um pouco mais político, né? Ele entende mais esse jogo político que acontece, ele é um cara mais tarimbado. O Topázio já vem do meio empresarial, né? Então ele tem uma leitura. É a primeira participação do Topázio É a em primeira gestão participação, pública, né? Então, às vezes eu olho para o Topázio, principalmente lá no começo da gestão, assim, pô, eu me olhava muito nele, né? A gente percebia que ele estava um pouco perdido, assim. Mas ele é um cara que pega muito rápido as coisas, é muito inteligente, muito inteligente. E a gente está ali para contribuir, né? Eu acho que ele vai dar uma tocada do ponto de vista mais tecnicista, né? De botar realmente a cidade para olhar sobre outros aspectos diferentes que foram olhados nos primeiros 4 anos, mas a gente vai ter boas notícias aí pela frente, né? Principalmente na questão de tecnologia para a prefeitura, essas coisas todas, a gente vai estar tentando dar uma nova roupagem para que o cidadão seja o foco das entregas, né? E não mais o servidor público seja o foco das entregas. Então tem muita coisa acontecendo em todas as áreas, especificamente, não dá para falar de todas, né? Mas tanto na área de educação, quanto na área de saúde, na área de mobilidade está se dando uma atenção maior, na área de resíduos sólidos está se dando um novo olhar. Então a cidade, de novo, né? A cidade ela vai crescendo. Às vezes a gente quer dar um passo maior do que a nossa perna, né? E principalmente E a gente sabe que esse passo em gestão pública ele vai, mas tem que voltar à metade e exatamente, começar de exatamente. novo. Isso às vezes não é uma crítica, mas a gente que assume um cargo político, às vezes a gente quer deixar um legado muito rápido, Sim, sim. né? E a cidade não está preparada para caminhar naquela velocidade. A partir do momento que o gestor entende isso e ele consegue adaptar o passo de acordo com a realidade da cidade, eu acho que as coisas caminham bem, né? O que não pode é o gestor querer ser um pavão, né? Então, que é o que acontece, não aqui em Florianópolis, mas no mundo inteiro. E os egos se sobressaiam nesse Os egos momento. às vezes se sobressaem. E às vezes, pegar o caso da Marina, né, do Parque Urbano, às vezes eu fico um pouco chateado, porque assim, porque o Juliano é o pai da Marina. Cara, eu não sou pai de nada. Eu sou um animador do processo, ponto. Mas tem um conjunto enorme de arquitetos, tem um conjunto enorme de engenheiros, tem gente da área ambiental, vocês da Catimar que nos ajudam muito, ajudaram agora na audiência pública. Tem uma quantidade gigantesca de pessoas que seria desculpa a expressão, mas uma imbecilidade da minha parte achar que eu sou pai da Marina. Então essas coisas às vezes me chateiam um pouco, né? É claro que a minha função é de animar, né? De, pessoal, vamos aqui, vamos lá, vamos aqui. Mas é uma quantidade, só do estudo ambiental lá, que a gente viu lá na Assembleia aquele dia, foram mais de 40 profissionais. Olha só. Entendeu? Então, a gente tem que saber lidar com isso, saber conduzir as coisas, de novo, animar para que as coisas não esmoreçam e tal. E talvez essa seja uma das minhas características, assim, especificamente nesse projeto. Estamos aqui na Alameda Casa Rosa, espaço incrível para eventos aqui em Santa Catarina, eventos, festas, comemorações. Se não conhece, você tem que conhecer. Para finalizar, quero perguntar para o Juliano, o que o Juliano gostaria, sonha, ou se já realizou, em deixar de legado na gestão do Juliano no poder público para Florianópolis? Pô, mano, eu sou um cara afortunado, sabe que a gente já entregou bastante coisa. Eu já tô muito satisfeito com as entregas que a gente fez.
por óbvio que tem coisas que são marcantes, né? E tem aquela que a gente pega assim e leva no coração. Mas você quer ver uma que a gente entregou e talvez a gente não tenha uma repercussão tão grande, que deu um trabalho gigantesco, que foi o tempo de abertura de empresas na cidade. Nós pegamos lá em 2017 com um tempo de abertura de 75 dias em média. Hoje nós temos um tempo de abertura em 4 horas. Então isso todo um trabalho que foi feito, que hoje as empresas conseguem se estabelecer em Florianópolis de forma mais rápida, e isso pode não aparentar, mas isso traz uma repercussão altamente positiva para a cidade. E de novo, né, várias pessoas estiveram junto conosco nesse processo, principalmente o Sebrae, que nos ajudou demais. Então esse é um projeto que nós entregamos. Nós entregamos mais de 105 projetos, né, catalogados lá. A Marina é mais um. Mas talvez a Marina seja, de forma emblemática, talvez o legado que vão poder associar à minha passagem na gestão de forma mais rápida. Até porque é algo histórico para a cidade. É algo histórico para a cidade e uma coisa que a cidade está pedindo há muitos anos. Exatamente. Então, é claro que, né, se eu puder fazer essa entrega para a cidade, eu vou ficar muito honrado, mas confesso para ti que eu já estou muito satisfeito com as entregas que foram feitas. Devo ter expectativa aí para até final do ano sair essa licença? Eu acredito que sim, né? Eu acho que o trabalho foi concretizado para isso. O IMA já está de posse de todas as documentações, todas as informações para poder dar a LAP, né, que é a licença ambiental prévia, e com a LAP na mão a gente dá a famosa segurança jurídica para que o empreendedor possa efetivamente começar a poder contratar, poder começar a se movimentar na execução da obra. Tá aí, pessoas técnicas, pessoas com conhecimento, pessoas certas no lugar certo, para que a gente possa, de fato, crescer a nossa cidade no pensamento para todos. Conheço esse cara desde o primeiro dia que ele assumiu a secretaria e continua o mesmo até hoje. Tenho orgulho de estar te recebendo aqui no nosso programa e que mais orgulho ainda de poder ajudar quanto a gente pode, no que a gente pode. E parabéns, amigo, parabéns pelo trabalho, parabéns por se manter sempre essa mesma pessoa nesse decorrer da tua gestão governamental, e que seja assim sempre e que tu tenha todo o sucesso do mundo, que és merecedor. Bom, Mané, eu queria te agradecer. Muitas pessoas não sabem, mas tu fosse um cara que eu me apoiei muito, principalmente no projeto do Parque Marina, né? Todo mundo sabe o teu amor pelo mar, todo mundo sabe o teu amor por esse projeto especificamente, e sempre que eu preciso eu recorro a ti, tu sabe disso, né? Para tirar uma dúvida, para me estabelecer, me botar de novo no prumo, e eu aproveito a oportunidade do teu programa para te agradecer enormemente, né? Por todo o apoio que tu tem me dado, tanto na frente da tela, tanto por trás da tela, e eu sei do teu amor aí pelo empreendimento, e eu acho que junto a gente consegue entregar essa benfeitoria para a cidade. Tá? Por isso Com certeza. Eu te agradeço bastante. Obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Valeu, pessoal.